prosseguindo, o item 52 do nosso material didático, estamos agora na página 69, seguindo sempre a cronologia como padrão para estudo de história da igreja, o ano 1820 da era cristã. Bom, a partir desse momento nós assim já podemos falar, né? Estamos a 180 anos, 200 anos, podemos dizer, 203 anos desse evento histórico, né? E vai ser organizada então a Assembleia dos Irmãos. Vejam, eram anabatistas da Irlanda e Inglaterra. Estavam se desenvolvendo com o fim da perseguição dos protestantes, porque lá eram os presbiterianos que matavam, né? Em 1820, destacava-se uma igreja em Dublin, na Irlanda, liderada pelos anabatistas Edward Cronin, Anthony Norris Grove e John Nelson Darby. Bom, aqui eu quero colocar um ponto importante para vocês. Quando vocês estudam escatologia, tá bom? Vocês vão ouvir dos protestantes que a nossa escatologia é uma escatologia que surgiu agora 200 anos atrás. Essa escatologia aqui, ela é pré-tribulacionista e diz que Jesus voltará para implantar um reino aqui na Terra, tá bom? Eles dizem que surgiu há 200 anos atrás. O primeiro homem a escrever escatologia entre os anabatistas é esse homem, John Nelson Darby, ok? Mas, na verdade, nós sabemos que não surgiu há 200 anos atrás. É porque há 200 anos atrás, olha, 1820, os cristãos estavam tendo liberdade, então as igrejas estão se desenvolvendo, então estão surgindo escritores, estão surgindo juntas missionárias, ok? E se destaca esse John Nelson Darby. Mas eu quero dizer que ele agora, como anabatista, que já não pode mais ser morto por católico e protestante, o escrito dos anabatistas, por exemplo, já dizia, olha, Israel vai voltar para a terra de Canaã. Israel vai reconstruir o templo. Israel um dia será enganado pelo anticristo que fará aliança com eles, mas depois Jesus os livrará da destruição e vai reinar com eles, sobre eles 1000 anos. É esse John Nelson Darby, ok? Que ele inicia com esses escritos. E outra coisa que vocês vão ouvir, que é mentira do inferno, tá bom? Infelizmente implantada por protestantes. Infelizmente eu tenho que falar isso de novo. Eles dizem que John Nelson Darby inventou essa doutrina do pré-tribulacionismo depois de ele ouvir uma louca, uma mulher que tinha problemas mentais, profetizando. Isso é mentira, tá bom? John Nelson Darby já pregava isso, ok? Mas diz a história, como cristão que visita todas as pessoas em hospitais, tudo, diz que John Nelson Darby, ele visitou essa pessoa que tinha realmente esses problemas mentais. Mas a história comprova. A história comprova. Você pode ver comentários que até a CPAD já publicou. A história comprova que ele já defendia isso. E eles inventaram essa mentira. Nós veremos a partir de agora umas mentiras implantadas, irmãos, principalmente pelos protestantes, porque, como eu disse para vocês, a história comprova. Os protestantes na verdade, um movimento da maçonaria. Lutero foi protegido por um príncipe maçom da Alemanha. A história comprova isso. Eu mostrei para vocês como a maçonaria foi organizada, irmãos. O primeiro estatuto da maçonaria por 3 pastores presbiterianos. Então, o trabalho da maçonaria, como eu disse para vocês, qual é? É corromper. Ela não mata as igrejas, ela corrompe, ou seja, não mata fisicamente, tenta matar através da corrupção. E está conseguindo. Então, essa mentira já está provada que isso está errado, que isso é mentira, tá ok? Bom, eu coloquei aí para vocês também um histórico do site exatamente que fala da história da Assembleia dos Irmãos. Ele diz: um estímulo inicial importante foi o estudo da profecia, que foi objeto de uma série de reuniões anuais na Power Scout House em County Wicklow, em 1831. A Lady Power Scout tinha assistido às conferências proféticas
de Henry Drummond, em Albury Park e Darby, tá bom? Desse Nelson Darby, John Nelson Darby, em 1831, onde era defendida a visão pré-tribulacional do futuro, pelo carismático, mas não confiável Edward Irving, tá bom? Vou comentar, esse Edward Irving, ele coloca aqui como não confiável. Esse Irving, ele era um protestante, e a história dele diz que ele conheceu igrejas anabatistas, se aproximou deles, gostou, mas assim não tem informação, mas ele era, às vezes voltava para a igreja protestante. Por quê? Se você deixasse a igreja protestante, você perdia o dinheiro, porque para receber o dinheiro do Estado, você tinha que estar ligado à igreja do Estado, ok? Então ele teria tido algumas recaídas, voltado para a igreja protestante, né, para poder voltar a receber dinheiro do Estado. Muitos dos que posteriormente viriam a ser importantes no movimento inglês assistiam nessas reuniões, incluindo Benjamin Wills Newton e George Miller, todos anabatistas, irmãos. Esses aqui são homens que você pode estudar a vida deles, que você verá que são pessoas que têm escrita cristã, ok? E prossegue. Em 1845, Darby voltou de uma visita prolongada à Suíça, onde ele havia alcançado um sucesso considerável na abertura de casas de oração. Vocês verão que quando eles vêm para o Brasil, essa igreja também, eles vão abrir aqui no Brasil com esse nome, Casa de Oração. Por quê? Parece que a mesma lei que foi colocada no Brasil, que as igrejas evangélicas e protestantes que viessem para o Brasil, elas não podiam construir igrejas semelhantes à igreja católica, ou seja, mantinham uma certa regalia à igreja católica, então eles abriam como casa de oração, ok? O comentário prossegue. Infelizmente, a perseguição na Irlanda ainda não havia acabado. Eu vou colocar um outro texto agora do site, tá bom? Exatamente dessa igreja, Assembleia dos Irmãos, que existe até hoje na Europa e existe aqui no Brasil como casa de oração, tá bom? Ele diz: a perseguição não demorou a surgir e Darby regressou à Inglaterra, tá bom? Ou seja, que a Irlanda, ela não faz parte, irmãos, desse Reino Unido. A Irlanda não faz parte. Então ela ainda não tinha essas leis de liberdade que a Inglaterra havia implantado. Então criava dificuldade e poderia até matar o homem de Deus. Tá bom? Então o que ele teve que fazer? Ele teve que voltar para a Inglaterra. Mas ele conseguiu lá abrir igrejas e as suas pregações, que claro, você pregar a palavra de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus e começa a pregar, isso aviva a vida das pessoas. E o que acontecia? Muitos católicos e protestantes começavam a abandonar as suas igrejas e vir para as igrejas anabatistas. É mais ou menos o que aconteceu, o que acontece no Brasil. Você vê, por exemplo, no século XX, como vem caindo o número de igrejas católicas e protestantes. E o número de igrejas anabatistas crescendo, principalmente com o pentecostalismo, né? O comentário prossegue. Foi precisamente a comunidade de Plymouth que ficou a ser mais conhecida, precisamente porque em 1830, John Nelson Darby, que viveu de 1800 a 1882, tendo se deslocado a essa localidade, convenceu-os a associarem-se a ele para a proclamação e expansão dos princípios que tinha encontrado nas Escrituras. Existiam na Irlanda e na Inglaterra outras comunidades prósperas de cristãos que alegavam ser irmãos e mantinham pontos de vista semelhantes. Essas comunidades também aderiram à influência de Darby, tornando a comunidade de Plymouth a mais conhecida, e Darby a ser chamado o fundador do Plymouthianismo. Então veja que, na verdade, eles chamam de o fundador do Plymouthianismo, mas, na verdade, essas igrejas já existiam.
como a liberdade, principalmente no Reino Unido, tá ok? Em outras partes estavam se desenvolvendo, tá bom? A Irlanda ainda não era tanto, mas na Inglaterra era mais. Estão começando a aparecer igrejas anabatistas. Elas estão se desenvolvendo. E quando elas falam, esse daí é um cristão de verdade, porque conviver com aqueles políticos, irmãos, o mundo político é muito difícil, né? Eu nunca nem pensei em me candidatar, porque, por exemplo, você se candidatar, já pensou você ter que chamar aqueles ministros do Supremo Tribunal de Vossa Excelência? Isso seria contaminar os meus lábios, né? Você está vendo pessoas aí morrendo, e tem pessoas lá que estavam lá no acampamento fazendo um protesto pacífico, mas foram todos colocados em ônibus e colocados como terroristas. O Brasil chama eles de terrorista. Todo dia eu vejo jornais aí, a CNN, eles chamam de terrorista, mas não chamam de terrorista o Hamas. Olha que situação que nós estamos vivendo. Tá bom? Então, o que estava acontecendo aqui, na verdade, é o crescimento da liberdade das igrejas cristãs, tá bom? Porque as igrejas protestantes, porque esses países eles eram protestantes, né? Eles não podiam mais matar os cristãos. Na Inglaterra, eles ficaram conhecidos também como Irmãos de Plymouth. Se vocês forem na internet e pesquisarem, Irmãos de Plymouth, vocês vão encontrar sites contando a história deles, vocês vão encontrar leituras gigantescas para vocês verem o trabalho missionário desses cristãos. E prossegue. No Brasil são conhecidos como casa de oração. Então, aqui em Curicica mesmo tem casa de oração, você encontra aí pelo Brasil todo. Então, e você entra nela, é como se você estivesse numa Assembleia de Deus.